Olá! Hoje nós abordaremos um importante fato histórico da história do nosso país. Iremos problematizar a independência do Brasil. Qual a real natureza desse importante movimento para a população à época? Lá nos primórdios do século XIX, mais exatamente em 7 de setembro de 1822. Qual é essa natureza? É uma natureza favorável a quem aqui habitava ou favorável somente àqueles ligados à coroa portuguesa? Será que aquilo que foi feito era uma vontade da maioria dos brasileiros que aqui se encontravam? Ou simplesmente foi um movimento direcionado por uma minoria, a qual acabou tirando vantagens no momento dessa proclamação? Abordaremos os aspectos abstratos desse importante movimento, deixando de lado os conceitos que se encontram em livros didáticos. Vamos fazer aqui com que o aluno pense realmente o que aquilo significava à época. Quais os benefícios, quais as desvantagens a quais os brasileiros acabaram ficando sujeitos. Temos que lembrar que com esse acontecimento houveram mudanças sociais, políticas e econômicas. Todas elas com reflexo diretamente na população. E a partir do momento que nós despertamos em nossos alunos o espírito crítico, colocamos a situação para eles pensar realmente o que acontecia naquela época, nós vamos atrás de um viés filosófico. Vamos problematizar, transformar o questionamento da independência do Brasil em um problema filosófico. Será que aquilo que foi feito lá no início do século XIX foi favorável àqueles que aqui se encontravam? Qual a real natureza e qual o real conceito da independência do Brasil? Pois bem, primeiramente vamos contextualizar o referido fato. A independência do Brasil, ela começa a partir do momento que Dom João resolve regressar a Portugal. Ou seja, a família real que aqui se encontrava sofreu forte pressão política, principalmente em consequência da Revolução de Porto de 1820, movimento este que acabou fazendo com que a família real tivesse que voltar a Portugal. Porém, Dom João foi embora, mas deixou aqui o seu filho, Dom Pedro I. E muitos movimentos começaram a ser vivenciados no Brasil pelo objetivo que Dom Pedro proclamasse a nossa independência. E aí a gente cita que é um processo evolutivo, desde o dia do fico, lá em janeiro de 1822, até a proclamação da nossa independência em 7 de setembro de 1822. Pois bem, num primeiro momento, a gente nota que quem estava junto a Dom Pedro era aquela classe minoritária da elite portuguesa, que tinha regressado com a família real. José Bonifácio, Antônio Carlos, os irmãos Andrades, de uma maneira geral. E estes fizeram todos o movimento que culminou no chamado Grito do Ipiranga. Se a gente não está na mesma época da independência do Brasil, começam a surgir diversos movimentos sociais, as chamadas Guerras da Independência, aonde a gente tem destaque para Cisplatina, Bahia, Maranhão. O que eram essas Guerras da Independência? Muitas vezes era a população não sabendo do que se tratava aquela independência. E aí a gente consegue chegar nesses 3 pontos importantes, nos contextos sociais, políticos e econômicos. No contexto político, a gente viu que foi o quê? Foi uma cartada da família real, que já se encontrava em Portugal, de tentar manter, de uma certa forma, o domínio sobre o Brasil. Porque a partir do momento que o filho de Dom João VI, Dom Pedro, se tornava o regente do Brasil, os portugueses, mesmo estando a léguas de distância, mantinham o controle dessa importante colônia que já havia abastecido por muitos e muitos anos os interesses da coroa, os interesses da metrópole portuguesa. Então, nesse aspecto político,
evidencia esse fato. Mesmo nós tornamos independente, a gente ainda ficava atrelado à questão portuguesa. Porém, esse aspecto político ele vai além. Por quê? Porque a partir do momento que nós nos tornamos independentes, era necessário que Portugal, a quem éramos colônia até então, reconhecesse a nossa independência. Esse reconhecimento da nossa independência ele só acontece em 1825, num tratado que a partir deste Portugal reconheceu a nossa independência, através de um arbítrio da Inglaterra. Porém, o que acabou resultando desse tratado em 1825? O Brasil, uma nação incipiente, ela assumia a dívida externa de Portugal perante a Inglaterra. Vejamos, a gente já nascia com uma dívida referente à nossa antiga metrópole. No campo social, a gente tem a questão que muitos autores defendem que, num primeiro momento, quem se beneficiou com a independência eram aqueles que estavam ligados à coroa portuguesa, pois eles tinham condições de manter-se aqui no Brasil. Diferente daquela classe social, e aí os movimentos das guerras da independência, que não tinham uma fonte de renda para se desenvolver ou ao menos para sobreviver. Nessa questão social, a gente vê que o Brasil, por muitos e muitos anos, a sua mão de obra era uma mão de obra barata, até a abolição da escravatura, uma mão de obra não assalariada. Isso acabava fazendo com que a gente tivesse diversos problemas na questão social, onde a gente não tinha um mercado consumidor, a gente não tinha uma mão de obra especializada para tentar desenvolver alguma coisa dali. Então a questão social acabou sendo bastante relevante nessa época da independência. E esse senso crítico que a gente vai desenvolver no nosso aluno acaba por questionar se realmente a sociedade ganhava com aquele movimento. E o último fator, e não menos importante, é o fator econômico. Talvez aí esteja o fator de mais fácil problematização. Por quê? Imagine os senhores, a partir do momento que um pai chega para um filho de 16 anos, o qual não tem uma fonte de renda, e fala que vai torná-lo, vai emancipá-lo, torná-lo independente, a primeira questão que esse filho vai pensar é, a partir de agora, como eu irei me sustentar? Eu não tenho uma fonte de renda, eu não tenho aonde morar. Foi mais ou menos o que aconteceu no Brasil. Nós vimos de dois ciclos econômicos. Para o Brasil, no primeiro momento, uma atividade extrativa e totalmente predatória. O pau-brasil acabou indo grande parte para a Europa, para a indústria de curtume. E o ouro. Ouro este que praticamente, na sua totalidade, foi parar na Europa, principalmente na Inglaterra. Ou seja, a gente não tem uma atividade econômica para nos desenvolvermos. Então esse acaba sendo um ponto bastante relevante e o de mais fácil problematização. Mas para isso, nós vamos trabalhar a partir de uma filosofia moderna, nós vamos trabalhar baseado no ceticismo de René Descartes. René Descartes ele trazia esse ceticismo com a seguinte questão: a busca do conhecimento verdadeiro. O que realmente aquilo significou à época? Lembra que a gente falou no início, o viés filosófico desse importante movimento. Então esse ceticismo de René Descartes, ele irá nos orientar e nos guiar ao longo da problematização da independência do Brasil. Para isso a gente vai se basear em importantes livros, e aí nós vamos buscar autores que falam os fatos positivos e autores que trazem os fatos negativos da independência do Brasil. Nos fatos positivos a gente tem uma importante obra, Independência do Brasil, certo? Que ela traz os fatos positivos da gente deixar de se tornar colônia e a partir dali se tornar uma nação independente.
deixar de termos a obrigação de seguirmos um pacto colonial e produzirmos aquilo que era de interesse da população local. Por um outro lado, alguns autores renomados trabalham o lado negativo. E aí um livro importante, o livro de 1822, de Laurentino Gomes, o qual ele fala o viés negativo da independência do Brasil, tanto numa questão social, como numa questão econômica e política. E por fim, outra importante obra, a qual iremos trabalhar e apresentar aos alunos, é o Discurso da Servidão Voluntária. Um livro antigo, escrito por Labotier, que lá ele fala essa questão da estrutura da dominação. Muitas vezes, aceitamos algumas atitudes de nossos governantes sem saber o que realmente aquilo ali representa para a nossa população. E nesse livro do Discurso da Servidão Voluntária, a gente consegue relacionar alguns fatos nessa obra escrita há muitos e muitos anos com o que acontecia na época da independência do Brasil. Aquele brasileiro que se encontrava lá no sertão nordestino, lá nos Pampas Gaúcho, lá na região extremo norte do Brasil, ele não tinha conhecimento daquilo que realmente estava sendo feito. Essa estrutura dominante que se encontrava no Brasil, para ele não mudou, de certa forma, em nada. Ele continuou na mesma situação. Então é uma obra bastante interessante, onde a gente vai problematizar e bater alguns pontos interessantes. Temos também, para despertar o interesse nos nossos alunos, uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, a qual relata a independência do Brasil, a qual torna mais descontraída o trabalho do referido assunto. Por fim, nesse ponto, a gente poderá usar como disparador para focar no interesse é fazer uma relação dessa independência que hoje a gente vive, dessas nossas escolhas de vontade. Muitas vezes hoje a gente fica subjugados a atitudes, a escolhas feitas por nossos governantes. Um exemplo clássico é o que a gente está vivendo no Brasil e no mundo atualmente com a questão da pandemia. Muito se fala na vacina e tal, e aí os governantes eles começam a seguinte discussão: vai ser obrigado a vacinar? Não vai ser obrigado a vacinar? Senhores, em algum momento alguém se preocupou com uma vontade? Alguém deixou aquele poder discricionário para a população, para o cidadão escolher? Pois bem, em pleno século XXI, aonde nós temos a nossa independência, onde nós somos um país totalmente evoluído, muitas vezes acabamos ficando à mercê da escolha de uma minoria. Minoria esta que muitas vezes é extremista e impõe as suas vontades, fazendo com que a nossa independência, o nosso direito de escolha, fique em segundo plano. Esse vai ser o nosso disparador para despertar nos alunos o interesse pela discussão, pela problematização do que passou na época a população do Brasil, lá em 1822. E nós, professores, precisamos fazer um link do que acontece na atualidade. E este link é isso que eu falei para vocês. Eu tenho que trazer o que hoje é a nossa independência, nosso direito de escolha e o que era a independência naquela época. Esse link é importante para que o aluno consiga desenvolver a sua opinião, a sua sugestão sobre o assunto. Temos que lembrar que as variáveis que eram trabalhadas na época da independência de 1822, os pontos positivos e os pontos negativos, muitas vezes eles eram manipulados. Foi escrito por determinados autores, tá? Então, temos que isentar o aluno desse conhecimento do livro didático. Temos que fazer ele buscar o conhecimento através do seu senso crítico. Para isso, nós iremos expor o que realmente aconteceu, batendo autores com pensamentos diferentes e, a partir daí,
ficará mais fácil a referida problematização. Pois bem, para termos uma aula produtiva, para termos uma aula que dê resultado, a gente tem que ter uma forma como avaliar e como incentivar ainda mais os nossos alunos. Isto a gente pode desenvolver ao final desse debate, ao final dessa contextualização, dessa sintetização, um júri simulado, aonde dividiremos a turma em grupos, aonde nós teremos os defensores, que a independência do Brasil foi um movimento bom, contra os defensores que foi um movimento ruim, que não houve mudança significativa na população brasileira. Teremos um grupo de alunos que são juízes e a maior parte dos nossos alunos serão a plateia com direitos a perguntas, tanto para quem defende o fator positivo, quanto para quem defende os fatores negativos. Esse júri simulado irá fazer com que a gente tenha, nós, professores, uma síntese do que realmente foi aqui, o resultado daquele trabalho por nós desenvolvidos. E por fim, para encerrarmos o referido debate, o referido assunto, nós, como professores, deveremos fazer um apanhado geral do que foi falado pelos alunos, fazendo algumas retificações em alguns pontos interessantes, lembrando, sempre nos baseando em autores renomados, em autores que são de conhecimento da maior parte dos nossos discentes, para que se torne mais fácil uma pesquisa posterior, despertar ainda mais o interesse dos mesmos e trazer a todos aquilo que eu falei para vocês, o link do que aconteceu lá em 1822 com o que está acontecendo hoje, em 2020, da nossa questão da nossa independência, que muitas vezes acaba ficando subjugadas. O brasileiro é independente. Não, mas vamos fazer um lockdown, todo mundo vai ficar dentro das suas casas. Pô, alguém perguntou se era realmente o que era. Muita gente não pode ficar em casa, não pode fechar o seu emprego, mas muitos precisam. Então a nossa independência hoje, o nosso direito de ir e vir, o nosso direito de escolha, muitas vezes ele acabou ficando, como já foi citado aqui, subjugado. Então esse foi o tema escolhido para o desenvolvimento de um problema filosófico a partir da independência do Brasil. Veja, o objetivo principal é trabalhar a partir do ceticismo que já era defendido por René Descartes, a busca do verdadeiro conhecimento do que aconteceu à época do Brasil, fazendo um link do que acontece hoje na nossa história, nesse momento o qual estamos vivendo.